de matar, destruir o câncer, diversos tipos de câncer. E além disso, eu vou te mostrar também como incluir esses alimentos no seu dia a dia e você vai ver como não é nada de outro mundo ter uma alimentação mais saudável e um estilo de vida mais saudável como um todo para poder reduzir as chances de você desenvolver o câncer. A alimentação, o estilo de vida, está diretamente relacionado ao desenvolvimento do câncer. Então a gente vê, por exemplo, que pessoas que não fazem atividade física, que pessoas que se alimentam mal, que pessoas que se estressam muito, são pessoas que têm mais risco de desenvolver câncer, que é um problema que ninguém quer passar, ninguém quer ter câncer. E hoje, infelizmente, o câncer, na maior parte do mundo, já é a segunda principal causa de morte, atrás das doenças circulatórias. E aí, entre as doenças circulatórias, a gente destaca duas, que é o infarto e também o derrame, que é o AVC. Então, depois do derrame, depois do AVC, depois do infarto, o câncer vem como a segunda principal causa de morte na maior parte do mundo. Então, que alimentos são esses que ajudam a combater o câncer? Eu vou na ordem regressiva, vamos fazer uma contagem regressiva. Então, nosso 12º alimento são os berries, né? E quais são os berries? São o blueberry, que é o mirtilo, o morango, a framboesa, a cereja também talvez possa ser considerada por alguns um berry. Então, essas frutinhas vermelhas, elas são ricas em antioxidantes, como as antocianinas, e também ricas em substâncias anti-inflamatórias. Então, elas são capazes de reduzir a inflamação, de combater o estresse oxidativo, que são variáveis, que são fatores estritamente ligados, intrinsecamente relacionados ao desenvolvimento do câncer. Então, por exemplo, a gente sabe que a inflamação crônica de baixo grau, causada pelo sobrepeso, pela obesidade, pelo sedentarismo, ela é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, quando a gente faz uma alimentação anti-inflamatória, a gente ajuda a controlar essa inflamação crônica de baixo grau. Além disso, quando a gente tem uma alimentação saudável, é bem provável que o que aconteça com o nosso peso, que a gente perca peso, que a gente mantenha um peso saudável. E isso também reduzirá as chances de você desenvolver câncer. Então, nosso 12º alimento são os berries, nosso 11º alimento são as frutas cítricas, repletas de antioxidantes, como a vitamina C, que ajuda muito no sistema imunológico e também ajuda a prevenir o câncer de estômago, câncer de esôfago e o câncer coloretal. O câncer coloretal, inclusive, é um dos tipos mais comuns de câncer e um dos que mais faz vítimas. O câncer coloretal é tão comum que ele é um dos únicos tipos de câncer em que o rastreio, o screening, ele é recomendado para todas as pessoas a partir de certa idade. Então, se você tem mais de 50 anos, você deve fazer a colonoscopia. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, é uma recomendação que é feita em todos os países atualmente. Então, para pessoas que não têm histórico familiar de câncer coloretal, essa colonoscopia, esse rastreio, deve ser feito a partir dos 50 anos, de 10 em 10 anos, se o resultado for normal. Em pessoas que têm histórico familiar, aí é um pouco diferente. Ou então uma pessoa que tenha alguma doença genética, como síndrome de Lynch, aí o rastreio é mais recente, é mais curto o espaço entre cada um dos rastreios e também ele é iniciado numa idade menor, então não é aos 50 anos. Aí, 10 anos, por exemplo, 10 anos antes do seu familiar ter apresentado o câncer de colo ou alguma coisa do tipo, se a pessoa tiver uma doença genética. Então, berries, frutas cítricas. O interessante das frutas cítricas, dos berries e da maior parte dos alimentos que a gente vai falar aqui também, é que eles ajudam o nosso sistema imunológico. E o câncer, se a gente parar para pensar, ele é não uma deficiência, mas talvez um mau funcionamento do sistema imunológico que não consegue frear o crescimento de uma célula
mutada de uma célula cancerígena, e essa célula cancerígena ela se multiplica, cresce e aí gera o câncer. Porque se o nosso corpo estiver funcionando bem, ele vai combater o desenvolvimento, o surgimento e a multiplicação de células cancerígenas, ok? Nosso 10º alimento é o queridíssimo alho. Eu, particularmente, eu amo alho. E eu não me importo de ficar com bafo de alho não, porque eu gosto tanto do sabor que isso aí nem vira um problema para mim. Então o alho, ele é capaz de reduzir o risco de diversos tipos de câncer, muito por conta de ter uma boa quantidade de substâncias chamadas organosulfuradas que ajudam a combater o crescimento do câncer. Nosso 9º alimento é uma ótima combinação com alho para fazer um molho bem gostoso, para colocar na salada ou para fazer uma massa integral, que são os tomates, ricos em licopeno, que são antioxidantes potentes. O licopeno ele tem uma relação bem estabelecida na proteção contra o câncer de próstata, porém ele ajuda também em outros tipos de câncer. Então o tomate é um excelente aliado para quem tem câncer, para quem quer evitar o câncer. Ele misturado com alho fica uma delícia também. Nosso 7º alimento são os vegetais crucíferos, como a couve, o brócolis, a couve-flor, que são ricas em glicosinolatos, substâncias essas que ajudam a combater o câncer. Além disso, esses vegetais também são riquíssimos em fibras, e as fibras também ajudam a prevenir o câncer, principalmente os cânceres do trato intestinal, como o câncer do cólon ou o câncer do reto. Pessoal, não tem gente dando like, hein? Dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas. Então tem mais gente assistindo o vídeo do que like aqui. Então olha, deixa o like porque assim o YouTube vai distribuir o conteúdo para outras pessoas e você vai ajudar outras pessoas a se protegerem do câncer, ok? Então ó, já falamos 1, 2, 3, 4, 5 alimentos. Vamos para o 6º alimento para combater o câncer, que são os vegetais verdes escuros, como o espinafre, a selga, folha de mostarda, até a chicória talvez a gente possa considerar como um vegetal verde escuro. Então, além das substâncias anti-inflamatórias, além de ser riquíssimos em nutrientes, vitaminas, minerais, as folhas verdes escuras, assim como os vegetais crucíferos, também são ricas em fibras. E as fibras, elas ajudam muito a combater o câncer, a reduzir o risco de câncer. Nosso 5º alimento, o chá verde, que é rico em flavonoides, rico em catequinas, em antioxidantes, substâncias que ajudam a controlar, a reduzir o risco de crescimento tumoral. Então, o chá verde é uma excelente opção para quem quer introduzir, para quem quer iniciar uma dieta anti-inflamatória e uma dieta saudável. O único cuidado que tem que ter com o chá verde é que ele é estimulante. Então, se ele for consumido próximo da hora de dormir, ele pode acabar atrapalhando o seu sono, algo que não é desejado, porque a gente sabe também que se você tem câncer e quer tratar o câncer, ou se você não tem câncer e quer se proteger dele, é muito importante que você tenha um sono de qualidade. Então a gente não pode introduzir algo novo se esse algo novo acabar prejudicando em outra parte. A gente tem que sempre balancear os riscos e benefícios de cada uma das medidas. Então, para a gente reduzir os riscos em relação ao consumo do chá verde, consuma ao longo do dia e não consuma perto da hora de dormir, ok? Nosso 4º alimento são as sementes oleaginosas. Olha, eu sempre tenho as sementes oleaginosas aqui ao meu lado. Aqui eu tenho 2 tipos diferentes. Eu tenho as nozes pecan e eu também tenho as nozes normais, ó, aquela que a gente está acostumado. Além disso, as castanhas também são ótimas opções, pistache, amêndoa, avelã, macadâmia. Então, essas sementes oleaginosas, elas são muito boas para pessoas com câncer, para pessoas sem câncer, porque elas são ricas em fibras, são ricas em antioxidantes e riquíssimas
em gorduras boas. Mas aí, em relação a esse alimento, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque elas são muito calóricas. Então, pessoas que estão com sobrepeso, pessoas que estão obesas, pessoas que não querem ganhar peso, devem consumir com moderação. Caso contrário, você terá um aporte calórico, um aporte energético muito grande, e aí para depois queimar, para gastar essa energia, vai dar um trabalho danado. Então as sementes oleaginosas, por terem muitas gorduras boas, e as gorduras boas, por melhores que sejam, elas são calóricas, ainda assim a gente tem que consumir com moderação por esse motivo. Pessoal, comenta aí, não tem ninguém comentando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cadê a educação do povo aqui? Ninguém mandando um abraço, ninguém mandando, comentando. Fala aí, de onde você está me assistindo agora? É do Brasil, Portugal, Angola, França, Estados Unidos? Eu sei que a gente tem espectadores aqui do mundo inteiro, mas e você? De onde você me assiste agora? Escreve aí nos comentários, vamos conversar. Ao final do vídeo eu vou tirar dúvidas também. Então coloca as suas dúvidas aí no chat para a gente poder conversar ao final do vídeo. E deixa o seu like também, que tem pouca gente dando like, hein? Tem pouca gente dando like. Nosso terceiro alimento, na verdade é o nosso quarto alimento, são os peixes ricos em ômega 3, sardinha, atum, anchova, salmão. O ômega 3 é uma substância anti-inflamatória, é uma substância que ajuda a limpar as suas artérias, a tirar as placas de gordura das suas artérias. É também uma substância que pode ajudar no controle da pressão arterial e também traz muita saúde para os vasos sanguíneos, sem falar também que é anti-inflamatória. Como a gente falou aqui, a inflamação está diretamente ligada ao desenvolvimento do câncer, ok? Nosso terceiro alimento, um prato que está na mesa de todo brasileiro, praticamente todos os dias, que é o feijão. Porque o feijão tem fibras e outras substâncias que ajudam muito no combate ao câncer. Então, doutor, não gosto de feijão, estou enjoado de feijão. Então, você não gosta do feijão preto, não gosta do feijão branco, não gosta do feijão vermelho, não gosta do feijão carioquinha, não gosta do feijão, de todos os tipos de feijão. Ainda tem ervilha, vários tipos de lentilha, grão de bico. Então, não tem desculpa para você não consumir esses alimentos, ok? Então, o feijão é um alimento super acessível, que é rico em proteínas, rico em fibras, rico em vitaminas, rico em minerais. Então, o feijão é uma excelente opção para você combater o câncer. O feijão não pode faltar no seu dia a dia. Mas doutor, e a feijoada com pé de porco, com focinho, com bacon, com costela salgada, com lombinho, carne seca? Pode. Lógico que pode, porém com moderação. Você não vai comer um feijão cheio de linguiça de paio todos os dias, mas você comer uma vez ou outra não tem problema, ok? Então, por exemplo, se a gente fizer uma feijoada, a gente vai ter o feijão que protege contra o câncer, mas a gente vai ter carnes processadas que ajudam ao desenvolvimento do câncer, que são alimentos relacionados ao aparecimento do câncer. Então, o poder anticâncer de um vai anular o poder cancerígeno de outro. Então, é melhor evitar consumir o feijão nessa modalidade com frequência. Então, na modalidade feijoada, a gente vai ser mais comedido. Combinado? Nosso segundo alimento são os grãos integrais, ricos em fibras, ricos em vitaminas, ricos em antioxidantes. É por isso que eu sempre fico chateado quando eu vejo nutricionista dizendo que não tem diferença entre o arroz branco e o arroz integral. Porque eles olham para essa comparação apenas avaliando o número de calorias. Então, realmente, se a gente for comparar caloria, o arroz branco comparado com o arroz integral, eles são muito parecidos do ponto de vista calórico. Agora, o arroz integral, ele tem diversas outras substâncias, diversos outros nutrientes que não estão contidos no arroz branco porque foram retirados ao longo do processo de refino do grão. Então, o grão integral, ele contém as substâncias
muito mais substâncias do que o grão refinado, porque no grão refinado ele passa por um processo físico-mecânico de retirada de parte daquele grão. Então é impossível manter os nutrientes se a parte que continha aqueles nutrientes foi retirada. Então é por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo nutricionista falando que não tem diferença entre arroz branco e arroz integral. Inclusive, tem estudos observacionais que mostram que pessoas que consomem arroz branco têm maior risco de câncer, enquanto pessoas que consomem o arroz integral têm menor risco de câncer. Eu li um estudo um tempo atrás, inclusive, que dizia que consumir o arroz integral uma vez por semana reduzia até 40% o risco de você desenvolver câncer coloretal. Pois é, pessoal, eu sempre opto pelo arroz integral. Se uma pessoa vem para mim e fala que está com problema para emagrecer, que está com diabetes, que está com pressão alta e consome arroz branco, uma das primeiras coisas que eu falo para ela fazer é mudar para o arroz integral. Ah, mas é a mesma qualidade, mas tem pouca diferença de fibra, quase a mesma coisa de fibra. Ainda assim, tem mais fibra, tem mais micronutrientes, tem mais vitaminas, tem mais minerais e é um carboidrato mais complexo que demora mais para ser digerido, então gera picos glicêmicos menores no seu organismo. Então, para o pessoal que tem diabetes, o arroz integral também é uma opção muito melhor quando comparada ao arroz branco. Pessoal, chegou a hora do nosso primeiro alimento, ok? Que na verdade é um tempero que a gente sempre fala aqui, que é é um dos anti-inflamatórios mais potentes da natureza e ele inclusive ajuda a potencializar os efeitos de alguns quimioterápicos. No entanto, ele acaba, de certa forma, anulando o efeito de outros quimioterápicos, como o tamoxifeno. Então, se você estiver fazendo quimioterapia, você tem que ver com o seu médico se existe a possibilidade de você iniciar uma suplementação ou de você introduzir na sua alimentação a cúrcuma. A gente sempre fala da cúrcuma aqui. A cúrcuma é ótima para a inflamação, a cúrcuma é ótima também para a sua saúde gastrointestinal, pode ajudar a controlar o diabetes, pode ajudar a reduzir a pressão, pode ajudar a limpar a gordura do fígado. Então a cúrcuma, por conta do seu princípio ativo principal, que é a curcumina, ela é uma excelente aliada no combate ao câncer. O único ponto de atenção que temos que ter é em relação às interações da cúrcuma com algum quimioterápico que esteja sendo utilizado, ok? Mas, se você não toma nenhum quimioterápico, se você não utiliza nenhum anticoagulante que haja no mecanismo de ação da vitamina K, como Marevan, nesses casos não existe grandes contraindicações ao uso da cúrcuma, então você pode utilizar de forma tranquila e sem medo, ok? Olha, se você quer se proteger do câncer ou se você está com câncer e quer um auxílio para o seu tratamento usual, saiba que um dos melhores auxílios para isso é o estilo de vida saudável. Então, se você tem câncer ou se você não tem câncer e quer se proteger, mas não come bem, não dorme bem, vive ansioso e estressado, não faz atividade física, bebe, fuma, olha, se você tem câncer, o seu câncer vai piorar e se você não tem câncer, as suas chances de desenvolvê-lo vão aumentar. Então, olha, se você quiser implementar na sua vida a melhor ferramenta contra o câncer, eu sugiro fortemente que você leia o meu livro O Código da Longevidade, com os 100 hábitos para passar dos 100 anos. E para passar dos 100 anos, com saúde, disposição e energia, a gente tem que evitar o câncer ao máximo. Então, olha, quer se proteger do câncer? Ou se já estiver com câncer, quer melhorar o seu tratamento do câncer? Clica agora no primeiro link da descrição, adquira o seu Código da Longevidade e coloque em prática as orientações que lá estão contidas, que eu tenho certeza que isso vai melhorar o seu prognóstico, vai melhorar a sua sobrevida, porque atividade física e alimentação, inclusive, podem ser mais potentes do que muitos medicamentos contra o câncer sem ter efeitos colaterais. Eu sei muito bem o que são os efeitos colaterais do tratamento com o câncer, porque a minha mãe
fez tratamento para linfoma de Hodgkin, que é um câncer dos linfonodos, do sangue e dos linfonodos, e ela fez 6 sessões, 6 ciclos de quimioterapia, 12 sessões de quimioterapia, e eu sei como ela ficava após fazer o tratamento. Ela ficava mal, ficava fraca, ficava com dor, e por mais que ela tenha uma alimentação saudável, ainda assim ela sentia os efeitos do tratamento, mas também porque ela não fazia atividade física. Por mais que eu enchesse o saco dela, ela não fez e não faz atividade física. Eu já desisti. Eu nem tento mais. Já fiz a minha parte. Aliás, não desisti não, né? Porque eu não consigo não tentar, não continuar tentando. Sou insistente, vou continuar tentando. Mas não estou muito confiante que vou conseguir convencê-la a fazer atividade física. Então, pessoal, olha aqui. Para se proteger do câncer, para evitar o câncer, para tratar melhor o câncer, leia o meu livro, Código da Longevidade, coloque em prática o que está lá, a sua vida vai melhorar, o seu tratamento vai ser mais efetivo e você vai ter mais chances de sobreviver ou menos chances de desenvolver o câncer, caso você não esteja com esse problema agora. Então clica aí agora, primeiro link da descrição, adquira o seu Código da Longevidade, ok? Vamos para as mensagens do chat. Bom dia para o Paulo Henrique dos Santos Matos, para a Sônia Adelaide, para a Josi de Alagoas, Maceió, para o Ariel Júnior, para o Carlos Alberto Batista, de Itabaianinha, Sergipe, maravilha, muita gente do Nordeste aqui, eu amo o Nordeste. Grande beijo para Rosângela Barbosa de Manaus, para Fátima do Recife, Fátima Raeli, para Sônia Gilmar, para o Adelci Rezende de Espigão do Oeste, Rondônia, para o meu amigo sempre presente Felipe de Fortaleza, Ceará. Bom dia para Terezinha, para Fátima Gomes, para a Valneide Krepski de Blumenau, Santa Catarina, também para o Emerson Sereguini de Americana, São Paulo, para Leonice Correia de Santa Gertrudes. E olha, faça como o Felipe, que já compartilhou o vídeo. E você, já compartilhou? Compartilha. Bota no WhatsApp, bota nos grupos, bota no Telegram. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então você faz uma boa ação compartilhando esse vídeo. Porque você manda esse vídeo para a pessoa, seja a pessoa com câncer, seja a pessoa que não está com câncer, ela vai ver esse vídeo, vai ver quais são os alimentos bons para a saúde dela, vai implementar essas dicas no dia a dia dela e ela vai ter o risco de câncer muito reduzido. Pois é, pessoal, olha o poder que você tem nas mãos compartilhando esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor, então faça um ato de amor agora mesmo compartilhando essa live, ok? Um grande beijo para Tânia Lanes, de Cataguases, Minas Gerais, para a Vitória Barbosa também, para a Adélia Paiva, que perguntou: a cúrcuma, que é o açafrão da terra, previne o câncer? Adélia, como a gente falou aqui, a cúrcuma ela é um excelente anti-inflamatório e o câncer ele é uma doença inflamatória. Então, a inflamação aumenta o risco de câncer. Se a gente combate a inflamação, o que acontece com o risco de câncer? Diminui. Então, sim, a cúrcuma pode prevenir o câncer. Inclusive, a minha mãe toma cúrcuma, altas doses de cúrcuma, todos os dias, desde que a gente a diagnosticou com uma inflamação, mesmo antes da gente diagnosticar o câncer. A gente viu que ela estava inflamada, iniciou a cúrcuma e ela não parou mais desde então. E ela vai tomar a cúrcuma para o resto da vida. Ela já sabe disso, eu já avisei para ela. Manuela Soares de Barros, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valeu, Manuela, grande abraço. Grande abraço para Clara, de Porto, Portugal, na Trinha. Grande abraço, Clara, eu adoro Portugal. Não conheço Porto, eu conheço em Portugal Algarve, Faro, né? E conheço Lisboa também, e eu passei pelo Alentejo, né? Então, engraçado, eu fui para Portugal pela primeira vez em 2004 para 2005, né? Então tem quase 20 anos. Eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade. E eu lembro que na época o comentário nos noticiários de Portugal era o aeroporto do Alcochete. Eu não sei se o aeroporto do Alcochete saiu ou não saiu, mas na época só se falava disso
lá em Portugal, lá em 2004, 2005, eu lembro que eu ficava brincando com meu pai, com minha mãe, falava, não, o aeroporto de Alcochete, será que vai sair, não sei o quê, mas é isso. Um abraço para Soraya Cunha, para a T Costa, do Rio Grande do Norte, valeu T, obrigado, ó, povo do Nordeste aqui em peso em nossa live hoje. Josi Matias, doutor João, mas o arroz contém açúcar, mesmo assim é saudável? Josi, o arroz ele contém carboidratos esses, quando processados em última análise, se transformam em glicose em nosso organismo. A diferença é o tempo que o nosso organismo leva para transformar esse carboidrato em glicose, tá? Então, em tese, né, se a gente parar para analisar, todo carboidrato é açúcar, porque eles serão transformados em glicose eventualmente quando processados em nosso organismo. A diferença é a quantidade de tempo e a energia que o nosso corpo gasta para transformar esse carboidrato em açúcar. Entendido? Bom, abraço para Ana Rosa Leal, de Taubaté. Já fui aí em Taubaté também, Ana. Quando eu estava no Exército, eu fui no CAVEX, no Centro de Aviação do Exército. Fiquei aí cerca de uma semana na missão. Acabou que eu conheci pouco a cidade, não tive oportunidade de sair, porque eu estava sempre em missão. Eram missões de salto, então o pessoal estava saltando de paraquedas, do helicóptero, do avião, mas foi uma experiência bem legal aí no CAVEX de Taubaté. Eu adorei. Vamos lá. Fátima Gomes perguntando se a cúrcuma é a mesma coisa de açafroa. Fátima, eu acredito que sim. Vou até pesquisar aqui, mas eu acho que sim. A cúrcuma é a mesma coisa que o açafrão da terra, tá? Deixa eu ver se é a mesma coisa da açafroa. Açafroa, não. Açafroa é o açafrão bastardo. Deixa eu ver aqui. É diferente, né? É diferente da cúrcuma. A cúrcuma é o açafrão da terra, ok? Pelo que eu entendi aqui, a açafroa é algo diferente, entendeu? Mas açafrão da terra é igual a cúrcuma. Combinado? Bom, vamos ver mais perguntas aqui. Felipe, a dúvida, a afta pode ter relação com o câncer? Felipe, algum câncer da boca, da laringe, da língua, ele pode aparentar ser afta, mas na maior parte das vezes é apenas uma afta. Então fica tranquilo, não deve ser nada demais não, ok? Bom, Anilda Trupel, que está sempre aqui com a gente. Bom dia, doutor. Abençoada quarta-feira para você e toda a sua família e para todos nós. Valeu, Anilda. Obrigado pelo carinho de sempre, hein, minha amiga? Para Ilair Galtério. Bom dia, doutor. Sou do Rio Grande do Sul. Obrigada por suas orientações. Que Deus te abençoe. Olha, mais uma vez fechamos todas as regiões do Brasil. Então, ó, temos Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte aqui em nossa live. Sem falar também com nossa amiga diretamente da terrinha, lá de Portugal, lá do Porto. Mensagem da Anilda. Perdi meu filho caçula com 36 anos, faz 2 meses com câncer. Isso está doendo muito, cuide-se, muito triste ver um filho definhando e a gente não sabe o que fazer, só Deus. Anilda, sinto muito pela sua perda. Eu não consigo nem imaginar a dor, o sentimento de perder um filho. Imagino que deve ser... Aliás, não consigo imaginar, mas deve ser algo péssimo, horrível, que ninguém quer viver, mas eu desejo à senhora aí força, sabedoria para lidar com esse momento e eu sei que a senhora vai conseguir sair dessa situação e vai conseguir superar, não esquecer, porque esquecer é impossível, mas vai conseguir viver a sua vida e é isso, não tem nem muito o que falar, né? Sinto muito aí pela sua perda, Anilda, tá bom? Um beijo para a senhora e saiba que eu tô aqui para o que a senhora precisar, tá bom? Vamos lá para as próximas mensagens. Bom dia para Leonete Soares, de Boa Vista, Roraima, para Lucimar Florencio também, para Rosemeire, que está sempre aqui, para a Sônia, que vai compartilhar. Compartilha, pessoal, compartilha esse vídeo. Vamos combater o câncer. A gente tem que evitar, a gente tem que prevenir o câncer nas pessoas, tá bom? Então, a alimentação, a atividade física são excelentes para quem quer se proteger do câncer. É isso que vai reduzir o seu risco de pegar essa doença, de desenvolver essa doença, ok?
Marineudes, de Barueri, São Paulo. Bom dia, Marineudes. Bom dia, Mais Tela Style. Bom dia, Diva Simeão. Rosimeire. Seu filho continuou com dor de cabeça, hein, Rosimeire? Bom. Lúcia Soares. Bom dia. Maria Batista. Doutor, o senhor vai tomar a próxima picadinha envenenada? Maria, eu não falo mais sobre esse assunto, Maria. Eu não falo mais sobre esse tema. Não falo mais, ok? Bom, não acabou o vídeo não, Felipe. Bom dia, Ana Pereira. Pois é, Josi, é uma dor que só sabe quem já passou por ela. Com certeza. Pessoal, mais perguntas enquanto eu tomo a minha aguinha da Água, tá? Cheia de sais minerais, cheia de nutrientes, purificada com ozônio, ok? E que hidrata bem mais do que uma água normal. Essa aqui tem sais brutos, magnésio, pH alcalino e ozônio, purificada com ozônio. Então, quando vou beber na minha aguinha e vocês mandem as perguntas que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Gostei de ver, hein? 7h30 da manhã e o povo veio. Aí sim, deixa o like, hein? Se você não deu like, deixa o seu like agora. Ó, não tem ninguém fazendo pergunta. Vamos encerrar a live então por hoje, pessoal. Amanhã estaremos de volta, como sempre, na parte da manhã. Se não for na live, vai ser em vídeo. Se não for em vídeo, vai ser em shorts. Então, uma vez você recebendo a notificação do canal Doutor João, não deixe de clicar, porque você pode ter certeza que é informação confiável e informação de qualidade para você melhorar a sua qualidade de vida, ok? Pessoal, um beijo para vocês, um beijo para a minha amiga Anilda Truppel. Beijo especial para você, Anilda. Estou com você, independente do que aconteça, tá bom? Pessoal, beijos, abraços, obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção e amanhã estaremos de volta, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!